Shalom, shalom. Vamos aguardar o pessoal entrando na sala. Vamos ver quem que está aí de boa. Para nós falarmos sobre o mês de Nissan. Nós já estamos aqui, na verdade, já terminando, né? Para você que não sabe, cada mês ele começa na lua nova, aí ele prossegue na lua crescente. Quando o mês ele atinge o seu ápice é a lua cheia e depois ele vem na lua minguante até chegar a lua nova de novo e começar o próximo mês. Então nós já estamos aí na lua cheia para a minguante, né? Transicionando para a lua minguante para dar início depois ao novo mês. Se eu não me engano, o mês depois é o mês de Sivan, que é da tribo de Sacar. A gente está no mês de Nissan, tivemos aí bastante correria para poder programar o evento na igreja, por isso eu não consegui desde o início falar com vocês sobre o mês. Se Deus assim me der condições, eu quero logo no início da semana que inicia o mês em exercício, poder falar com vocês um pouquinho sobre cada mês. Falamos sobre o mês de Adar, esse ano teve 2 meses de Adar. Depois, agora, nós estamos no centro, né, no ápice do mês de Nissan. E é interessante que alguns grandes eventos bíblicos, cristãos, judaicos, e a gente pode adicionar também outras religiões, eles sempre procuram fazer aí na lua cheia. Por que lua cheia? Porque é a intensidade, é o ápice do mês, é a energia total daquele mês sobre aquele mês. Então, muitas pessoas utilizam essa arma, né, do mês. E a Páscoa 14 de Nissan foi dado por Deus ao povo hebreu quando ainda estavam no Egito, e Deus determinou essa data, 14 de Nissan. E 14 de Nissan é lua cheia, né? Então está no ápice. A lua cheia, ela é a noite mais clara do mês. Então a lua cheia, quando ela está no seu ápice, a noite ela é mais clara. A noite se transforma em luz. E essa é a ideia que Deus quis passar quando Ele dá a data de 14 de Nissan. Ele diz que o Cordeiro morreria no dia 14 de Nissan. E Jesus, por ser o nosso Cordeiro Pascual, né, o judeu ainda não crê que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual, mas nós cremos que Jesus é o nosso Messias. Então ele tinha que respeitar essa data dada por Deus, dia 14 de Nissan. E no dia 14 de Nissan é lua cheia, no ápice, aonde a noite estaria completamente iluminada, trazendo uma ideia para nós de que a luz venceu as trevas. Então foi dada essa data por Deus. E é um mês milagre dos milagres. Esse mês é um mês aí onde nós percebemos que o planeta que rege esse mês, olha para você ver que não há apenas coincidência, né? O planeta que rege o mês da Páscoa é Marte, considerado como o mês de sangue, né? É o planeta vermelho, planeta de sangue. E para você ver como aconteceu as mortandades dentro do Egito nesse mês. Então você percebe que o povo de Israel, né, os primogênitos foram mortos, o cordeiro foi morto, aspergiram o sangue na porta, então representando realmente que seria um mês de derramamento de sangue. Então Marte representa isso também. Olha para você ver que coisa interessante. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Elas proclamam a glória de Deus. Então está tudo escrito nos céus, aquilo que Deus faria sobre a terra. É a tribo de Judá, tribo dos reis. Também dá-se início à primavera em Israel, lá no Oriente, principalmente em Israel, é tempo de primavera. E nesse tempo os reis saíam para conquistar territórios, para fazer guerras. E Deus escolheu justamente o mês da primavera para tirar o povo da escravidão. Deus poderia ter escolhido o verão, e aí seria difícil para eles por causa do calor do deserto. Deus poderia ter escolhido qualquer outra estação. O inverno, morreriam congelados no meio do deserto. Mas o Senhor escolheu justamente o mês de Nissan,
que é o início da primavera, para ter um clima agradável. Que coisa linda isso, né? Como que a gente vê o cuidado de Deus, o amor de Deus em relação ao povo dele, ao povo que ele ama de todo o coração. E antigamente eram os hebreus e agora através de Cristo, você e eu. E Jesus tinha que respeitar o dia 14 de Nissan. E no dia 14 de Nissan, sexta-feira, você percebe que Jesus ele foi condenado às 9 da manhã, ao meio-dia ele foi crucificado e às 3 horas da tarde ele entrega o seu espírito a Deus. Então ele morre na sexta-feira, o cordeiro morre respeitando a data que foi estabelecida lá em Êxodo capítulo 12, e eu quero ler para você aqui, versículo 1, Deus dizendo: falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cabrito ou um cordeiro para cada família. E aí, está aqui: e o guardareis até o 14º dia deste mês, versículo 6, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então você percebe que Jesus, o Cordeiro Pascual, ele morre justamente no dia que Deus agendou. E por isso ele é o nosso Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então a Bíblia toda fala de Cristo, a Bíblia toda fala de Jesus. Jesus respeita todos os requisitos, apesar de algumas pessoas achar que não respeita, Jesus respeitou todos. Por isso que ele é o nosso Cordeiro, que nos libertou da escravidão, da morte. A morte não tem domínio mais sobre você. Eu estou falando da morte espiritual, da morte eterna, né? Não estou falando da morte física, da morte eterna. Então, essa morte não tem domínio mais sobre você, porque Jesus, ele passou, né? Transferiu você do reino das trevas para o reino do Filho do amor. Jesus passou você da morte para a vida. Então, a Páscoa significa passagem. E este é um mês muito especial, porque é um mês de grandes milagres. Poderia Deus tirar o povo do Egito? Poderia esse povo, melhor dizendo, poderia o povo sair do Egito da mão forte de Faraó? Era impossível, mas Deus fez o possível. Ele tirou o povo daquele Egito e os trilhou até Canaã. E essa é a promessa de Deus para você. O Senhor fez uma promessa a Abrão, e essa promessa está lá em Gênesis 15. É importante que você entenda esse contexto todo, para você não ficar perdido na história, quando você for ler uma coisa, ler outra, e você acaba não entendendo. Ele diz aqui, ó, deixa eu ver. Aqui, ó. Versículo 12. Pondo-se o sol, isso na aliança, tá? Quando Abrão faz uma aliança com Deus, ele já conta a fita, ele já fala como é que vai ser a descendência de Abrão. Pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, ele está falando, Abrão, eu quero que você fique ciente, Deus não deixa nada escondido, nada oculto. Ele sempre vai revelar, mesmo que aquilo seja uma pancada na nossa cabeça, mesmo que seja uma notícia muito ruim, mas Deus não deixa nada escondido. Ele é amigo, por isso que ele revela, ele fala, ele diz: prepara o lombo, prepara o coração aí, porque vai acontecer assim, Abrão, vai acontecer assim. Saibas de certo que peregrina será a tua descendência em terra alheia, e ela será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grandes riquezas. Olha que coisa interessante isso, né? Deus falou para Abraão: Abraão, o negócio é o seguinte, nessa nossa aliança, e quando a gente faz uma aliança, tem que ter verdade, da minha parte é verdadeira, e eu quero já passar para você o termo desta aliança. A sua descendência vai entrar numa terra alheia,
numa terra muito ruim, uma terra de escravidão. Vai entrar. Mas eu também quero que você fique ciente que quando eles entrarem, eu os tirarei de lá. E ele dá uma data, ele fala 400 anos. 400 anos. Para você ter uma ideia, Abraão, quando faz uma aliança com Deus, Abraão tem 70 anos de idade. E demora-se 30 anos para o filho da promessa vir. Você imagina? Deus faz uma promessa que ele seria pai, e essa promessa demora 30 anos para se cumprir. Tem crente tão apressado, né? Deus fez uma promessa para ele, Deus não cumpre, né? A promessa não se cumpre no tempo dele, no dia dele, no dia que ele determinou. Ele já quer trocar de Deus, ele já quer trocar de igreja, quer trocar de líder, de pastor, quer trocar de todo mundo, né? Na verdade, ele precisa trocar de mente. Essa é a verdade, ele precisa trocar de mente. Então, Deus foi muito claro, demorou 30 anos para essa promessa concluir na vida dele. Com 70, Deus faz aliança, com 99 anos, ele recebe ali a notícia, e aí vem o filho, Isaac. Ele diz a sua descendência. Só que quando você recebe uma má notícia, né? Porque é uma má notícia. Imagina, olha, você recebeu aqui um diagnóstico tal. Você começa a sofrer desde então. Você começa a sofrer desde então. Então, quando Deus fala que a descendência dele entraria numa terra e ali passaria 400 anos, ele não está dizendo que eles ficariam 400 anos lá dentro. Então, o sofrimento já começa ali com 70 anos. Se você pegar Êxodo capítulo 12, deixa eu confirmar com você, no versículo 40, dá uma data diferente dessa daqui de Gênesis 15. Ele fala sobre 400 anos em Gênesis 15, e ele fala aqui em Êxodo 12, 430 anos. Olha para você ver. E pela história, o povo de Israel não ficou todo esse tempo lá no Egito. Eles ficaram 216 anos no Egito apenas. E 86 anos escravizados. Então, não ficaram 400. Aí você pergunta, mas então a Bíblia está errada? De fato, de maneira nenhuma. Nós precisamos entender o escritor dizendo isso. Quer ver? Ó? Versículo 40. Olha aqui. Ó. O tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Está falando, 430 anos, a partir de 70 anos de Abraão. Quando ele recebe a notícia, ele já começa a sofrer essa situação, essa promessa, essa questão. E não foi Deus que colocou o povo no Egito. Algumas pessoas confundem que foi Deus que colocou o povo lá no Egito e agora Deus vai libertá-los. Não, o povo pela idolatria, o povo escolheu o Egito, o povo foi para o Egito, então não foi Deus que colocou. Deus prometeu em tirá-los. Ele falou, eles vão entrar lá dentro. Viu, Abraão? Você tem que ficar ciente que eles vão se desviar do propósito, eles vão ser idólatras, eles vão caminhar para uma terra que não é a terra que eu prometi para eles, mas que fique bem claro, mesmo eles entrando naquela terra, eu vou tirá-los de lá. Eu quero deixar essa promessa para você acesa. Eu vou tirar de lá. Então, o coração de Abraão fica perturbado a partir de 70 anos de idade. Então, a partir do momento que ele recebe a notícia, dá 430 anos. A partir do momento que se dá do nascimento de Isaac, que é a descendência que sofreria, dá 400 anos. Você percebe 30 anos da promessa, da aliança, até o nascimento? Então, foram apenas 216 anos, e lá em Josué 24 fala que Jacó é o primeiro cara, o primeiro dos descendentes a descer lá. Ele desce para lá. E a Bíblia é muito perfeita. Nós precisamos entender essa história. Então, são 430 anos a partir da aliança que Abraão faz com Deus, em Gênesis 15. Se for considerar do nascimento de Isaac, 30 anos se passaram, então ali são 400 anos, mas se for pelo Jacó, são 216 anos. Teve entradas e saídas, mas Deus cumpriu a sua promessa. A Bíblia diz que Deus os tirou do Egito com mão forte, e a promessa se cumpriu, porque eles saíram ricos de lá. Eles saíram prósperos do Egito. Então, Deus, quando fala algo, quando Deus ele faz uma promessa, ele cumpre. Agora, o meu coração e o seu coração precisam acalmar. Nós precisamos entender o
tempo de Deus para todas as coisas. 30 anos para a promessa de Deus se cumprir na vida de Abraão, pelo menos uma parte dessa promessa. E 430 anos a partir da aliança, né, que Deus tiraria eles do Egito e eles sairiam ricos de lá. Então, 430 anos para cumprir essa palavra. 430 anos. 30 anos para a descendência vir e 430 anos, 400 anos mais tarde, 430 anos na somatória, para que ele pudesse ver essa promessa se cumprir. Não estaria vivo para ver. Então, tem coisa que Deus prometeu na sua casa que você não vai estar nem vivo para ver. Mas Deus falou e ele vai cumprir. Você não precisa ver. Você não precisa ver. Homens são passageiros. Mas quando ele fala, você pode não estar mais aqui na terra. Se Deus falou, a promessa vai se cumprir. Nós precisamos descansar em Deus e confiar que tudo que ele prometeu, ele é fiel e justo para cumprir. Então, o mês de Nissan, ele traz para nós uma energia muito boa, ele traz para nós uma unção muito boa. Não que todos os outros dias do ano Deus não possa fazer milagres. Deus sempre vai fazer quando ele quiser. Mas o mês de Nissan é um mês de viver milagres de milagres. E temos recebido muitos testemunhos de pessoas falando sobre grandes milagres que aconteceram este mês. Então nós estamos debaixo, né, principalmente no ápice agora, porque é lua cheia, estamos no ápice do mês. E você pode aproveitar esse momento e falar, assim como o Senhor nos livrou da mão dos egípcios, o Senhor também pode nos livrar de qualquer outra situação. Tira o Egito da jogada, tira os egípcios da jogada, e qualquer situação que você entrar, Deus está com a mão estendida para salvar você, para libertar você, para te tirar de qualquer escravidão na sua mente, nas suas emoções, no seu físico, porque Deus, ele é maravilhoso. E quando chegava esse primeiro mês, que é o mês de Nissan, declarado por Deus aqui no calendário de Deus, quando chegava o mês de Nissan, se fazia a contagem dos reis. Então, um rei passava a liderar a partir de agora. No ano que vem, no ano seguinte, neste mês, mês de Nissan, virava-se o ano do rei. Então, era o ano 1 daquele rei. Então, se contava o reino dos reis neste primeiro mês. E neste primeiro mês, a gente vê que a tribo de Judá, Jesus é o leão da tribo de Judá, que seria sacrificado na parte da tarde. A Bíblia é muito sagrada, ela é muito justa e ela é muito perfeita, porque dá a data certa, dia 14 de Nissan, que foi uma sexta-feira. E se você pega, se eu não me engano, em João, capítulo 19, deixa eu achar aqui para vocês, João, capítulo 19, olha o que diz aqui, ó. João, capítulo 19... fala que o sábado, né, o sábado que estava chegando, que seria no dia seguinte, era um sábado grande, era um sábado diferente, um sábado diferente. Eu não marquei aqui, mas está em João 19. Ele está falando que o sábado, né, o dia seguinte seria um sábado grande, era um Shabat do Shabat. Não era um Shabat comum, era um Shabat do Shabat. O Senhor, Jesus não é o Senhor do sábado. Isso foi para testificar. Mas depois você lê na sua casa, eu não marquei aqui, está em João 19, eu não lembro o versículo que está escrito aqui, mas você pode ler, você vai perceber que o dia seguinte era o sábado grande, era um sábado completamente diferente e especial. Então, para quê? Né? Por que será que era um sábado grande? Porque era o Shabat, era um Shabat diferente, era o Shabat do Shabat. Shabat do Shabat. Então, aqui eu não sei aonde está nesse momento, eu tô com outra Bíblia aqui,
Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Jesus Cristo, ele pode mudar a tua história. Jesus Cristo, ele cumpriu todas as coisas, para que você pudesse ser uma pessoa maravilhosa, uma pessoa livre, uma pessoa que vivesse o plano do Senhor. Então eu quero abençoar você, quero abençoar a sua casa e lembrar você está no mês de Nissan, e o mês de Nissan é o mês de viver grandes milagres, milagres de milagres. Deus é contigo, Deus é com a sua família, Deus é com tudo aquilo que você faz. Viva milagre dos milagres este ano e seja tremendamente abençoado em nome de Cristo Jesus. Compartilhe essa live, coloca aí no aviãozinho e manda para as pessoas e desfrute do milagre dos milagres no nome de Jesus. Um beijão no seu coração e até mais no nome de Cristo Jesus.